dia a dia, o brasileiro conquista seu dinheiro com trabalho e esforço. Com os impostos e taxas que você paga, o Estado de Minas Gerais e os 853 municípios mineiros arrecadam anualmente mais de 130 bilhões de reais. Uma gestão responsável do dinheiro público deve investir nas áreas que a população mais precisa, como educação, saúde, segurança, mobilidade urbana, obras públicas. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tem a missão de fiscalizar mais de 3.300 órgãos e entidades. Ao exercer o controle dos gastos públicos, o Tribunal de Contas visa garantir a gestão eficiente do dinheiro público para o benefício da sociedade. O controle das contas públicas passa pelas unidades técnicas do Tribunal de Contas, até chegar aos conselheiros que se reúnem para analisar os processos das mais diversas naturezas, como prestações de órgãos e entidades públicas, editais de licitações e de concursos públicos, contas dos prefeitos mineiros e do governo do Estado. Mais que garantir a correta aplicação dos recursos, o Tribunal de Contas trabalha para o aprimoramento dos resultados da gestão pública. Os diversos sistemas utilizados pelo Tribunal de Contas são soluções que possibilitam o recebimento em tempo real das informações dos municípios, sendo gerenciados por servidores altamente capacitados. A sala de situação possibilita a produção de conhecimento a partir do cruzamento de bases de dados de diversas instituições públicas e privadas. O Tribunal disponibiliza em seu portal diversas informações à sociedade e incentiva o controle social. A Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo promove o aperfeiçoamento profissional dos servidores do TCE-MG e de seus jurisdicionados. São diversas ações de capacitação, como ensino continuado e à distância, além dos cursos de pós-graduação. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é uma instituição com mais de 80 anos de serviços prestados à sociedade mineira. Todos os anos, as decisões do tribunal contribuem para a melhoria dos serviços públicos prestados a você. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, órgão de controle, transparência e cidadania.
direito financeiro e constitucional em suas relações com a cidadania e o ideal democrático. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra o senhor vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Gilberto Pinto Monteiro Diniz. O senhor presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Edilberto Pontes Lima. O senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo e presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, Tiago Pinheiro Lima. A senhora Procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, Cristina Melo, representando o Procurador-Geral, Marcílio Barenco. O senhor presidente do Instituto de Direito Financeiro, professor titular da USP, Fernando Facuri Scaff. Senhoras e senhores, ouviremos agora o hino nacional. Neste momento, passamos a palavra ao vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Gilberto Diniz. Bom dia a todos. Cumprimento os demais integrantes dessa mesa de abertura do primeiro Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania, o presidente do Instituto Rui Barbosa, IRB, estimado colega Edilberto Pontes de Lima, que é também vice-presidente do Tribunal de Contas do Ceará. Cumprimento também o senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, Tiago Pinheiro Lima. Cumprimento a senhora Procuradora do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Cristina Melo, representando o Procurador-Geral Marcílio Barenco. E também cumprimento o professor Fernando Scaff, que é titular de Direito Financeiro da USP e também
preside o Instituto de Direito Financeiro. Agradeço o convite e externo minha alegria e honra de integrar esta mesa com personalidades tão preeminentes da academia e do sistema de controle externo brasileiros, e, sobretudo, por estar diante desta distinta audiência, que nos honra com a presença e que nos acompanha pela internet nesta manhã de quinta-feira. É uma alegria imensa recebê-los no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para este auspicioso evento, que foi preparado com muito esmero, sob a coordenação dos professores da USP, aqui o nosso caro professor Fernando Scaff, do estimado professor Onofre Alves Batista Júnior, da nossa querida Faculdade de Direito da UFMG, e do dileto colega e amigo, conselheiro aposentado deste tribunal, Sebastião Elvésio Ramos de Castro, vice-presidente de Ensino, Pesquisa e Extensão do IRB. Não poderia deixar de exaltar a idealização de evento com a temática escolhida, de modo especial nesta quadra, em que o direito financeiro se consolida cada vez mais, primeiro, como ramo autônomo de direito público, tanto que se tornou disciplina obrigatória da grade curricular do curso de graduação em Direito. Segundo, como fonte de normas protetivas do cidadão e pagador de tributos. E terceiro, como ferramenta necessária e dispensável do Estado Democrático de Direito para fazer frente às questões relacionadas à sua atividade financeira e às necessidades públicas, e também como ferramenta necessária e indispensável do legislador e do gestor público para nortear a melhor definição das prioridades de alocação dos recursos públicos, a fim de concretizar direitos fundamentais que estão plasmados na Constituição. Daí a conexão umbilical entre direito financeiro e cidadania. Em razão disso, louvo também, porque emblemática, a escolha do Estado de Minas Gerais e do seu Tribunal de Contas como local, como palco, para a discussão dos assuntos que permeiam a temática desse primeiro Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania. O Estado de Minas Gerais é cantado, decantado, declamado, tem na sua essência a liberdade. Liberdade que, nos versos memoráveis de Cecília Meirelles, é algo que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique. Que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Não há liberdade sem direitos e deveres. Direitos que demandam prestações positivas do Estado, custeadas com recursos obtidos por meio do dever de pagar tributos. E o Tribunal de Contas tem o direito financeiro como principal embasamento para fiscalizar a atividade financeira estatal e para coibir desperdício e malversação de recursos públicos, para que maior parcela deles seja alocada para concretizar direitos fundamentais, alcançando assim a devida e necessária justiça financeira. O Tribunal de Contas, portanto, senhoras e senhores, se apresenta como eficaz instrumento de exercício da cidadania. Para encerrar, não poderia deixar de enaltecer a união de esforços que tornou possível a realização deste importante e oportuno evento. Notadamente porque Minas Gerais e São Paulo têm profunda ligação histórica e histórico de frutíferas alianças e parcerias,
até porque nasceram de um núcleo territorial comum, a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Então, meus votos são de que a parceria entre acadêmicos paulistas, acadêmicos mineiros e o IRB, carinhosamente chamada a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas, seja exitosa, bem como que o primeiro Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania seja proveitoso para todos os participantes e que se repita nos próximos anos, tornando-se evento tradicional para os cultores do direito financeiro. Muito obrigado pela atenção e tenham todos uma boa estada no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Ouviremos agora o presidente do Instituto, Rui Barbosa, e vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conselheiro Edilberto Pontes Lima. Obrigado, bom dia a todos. Um prazer muito grande estar aqui. Realmente é uma satisfação nessa manhã de frio polar. Para quem vem do Ceará, isso aqui é frio polar. No Ceará, quando faz 22 graus, a gente sai no jornal, as pessoas botam um casaco. Então, para a gente aqui, eu estou me sentindo no Polo Sul. Mas muito bom estar aqui outra vez, no TCE de Minas Gerais, esse tribunal tão importante, tão relevante. A gente viu agora nas eleições ser repetida a exaustão, que Minas Gerais era o estado síntese do Brasil, e é mesmo, né? Liderou tantas coisas importantes e continua liderando. E esse tribunal, em especial, com tantos amigos aqui, então cumprimento o presidente, vice-presidente, né, Gilberto Diniz, querido amigo, a doutora Cristina Mello, do Ministério Público de Contas, Tiago também, do TCE, Ministério Público de Contas de São Paulo, querido amigo, o professor Scaff também, todos aqui presentes, queridos amigos aqui do tribunal também, Terrão, Durval, Vanderlei, Inaldo, lá da Bahia, que também não gosta desse frio todo, né, Inaldo? E Elvésio, nosso líder, que organizou também esse evento, esteve à frente da coordenação científica, apoiando, sempre que o Elvésio organiza, tudo vai muito bem. Todos estão aqui presentes, Colares ali, enfim, todos aqui presentes, que estão acompanhando no YouTube. Tenho certeza que esse evento vai ser muito produtivo. É interessante, gente, essa ligação, professor Scaff, do Tribunal de Contas com o direito financeiro, ela vem desde a origem. Quando a gente lê a exposição de motivos que foi escrito pelo nosso patrono de criação do Tribunal de Contas, lá em 1891, né, antes ainda da Constituição. O Tribunal de Contas foi feito antes da Constituição, em 1891. Na verdade, em novembro de 1890. Essa exposição de motivos escrita pelo Rui Barbosa, o nosso patrono, e ele já fala sobre isso. Olha, a criação, o principal motivo de criar o Tribunal de Contas era o acompanhamento da execução orçamentária. Essa é a principal finalidade, está lá na exposição de motivos. E ele dizia que tinha um problema muito sério na época, que o que era executado era muito além do que era autorizado pelo parlamento. Então, essa função do Tribunal de Contas, a primeira que ele enxergou foi essa, aquele órgão de permeio, né, nem do legislativo, nem do executivo, que é independente dos dois, que vai auxiliar os dois, que vai verificar que o que foi executado corresponde ao que foi autorizado. Havia um problema muito sério naquela época. Até hoje isso continua relevante no Brasil, e que bom que o direito financeiro, os tribunais de contas têm tido uma participação muito grande, inclusive na organização de eventos. Estava até comentando com o professor Scaff, que a gente também tem a Sociedade Brasileira de Direito Financeiro, o professor Jucá à frente, eu próprio faço parte, o professor Marcos Abraham e outras pessoas, várias pessoas. A gente tem organizado também congressos nessa área, sempre em tribunais de contas, e tem sido muito ricos os congressos todos. Então, a gente está até combinando aqui, olha, vamos ver se a gente junta, né, para a gente poder fazer daqui para frente, quanto mais tiver, melhor. Eu acho que mostra a vitalidade do direito financeiro, é uma luta tão grande. Hoje é obrigatório na faculdade de Direito. Eu sempre conto essa história, gente, parece trivial, mas quando eu comecei Direito, eu tinha começado em Brasília, e depois fui para Fortaleza e tentei aproveitar uma disciplina que tinha feito. Não aceitaram o aproveitamento, porque não era nem optativa. Hoje é obrigatória, né? Obrigatória no exame de ordem. Foi uma luta de muita gente, o professor Scaff participou, e é extremamente relevante, porque
muita gente se formou em direito, atua em direito, é operador de direito e não conhece quase nada de direito financeiro. Começa a cometer uma série de erros dessa matéria, dessa disciplina é tão relevante, e gente com posições estratégicas, eu vejo isso todo dia, Brasil afora. Então, esse congresso, trazer isso para cá, para esse tribunal tão importante, esse debate todo, desses temas tão relevantes, orçamento público, federalismo fiscal, repartição de competências, isso está na ordem do dia o tempo todo. Isso é central no debate brasileiro o tempo inteiro. Agora mesmo teve uma discussão, está tendo uma discussão, na verdade, o Congresso Nacional aprovou uma lei complementar, 2 leis complementares, que alteraram o ICMS dos combustíveis. Um impacto tremendo, né, nas contas estaduais. O que é isso? Tipicamente, federalismo fiscal. Além de direito constitucional, federalismo fiscal, ou seja, um tema de direito financeiro. O Congresso Nacional, agindo muitas vezes como um congresso total, interfere num tributo que é da esfera estadual. Todo mundo ficou feliz, claro que as pessoas gostam de pagar menos do que pagar mais, os combustíveis baixaram, a gasolina baixou e todos ficaram felizes, mas isso tem um impacto tremendo sobre o federalismo fiscal, sobre a repartição de competências, quem é responsável pelo tributo, quem deve administrar aquele tributo, enfim, é uma questão extremamente relevante. Então, tenho certeza que esses 2 dias aqui de debates vamos aprender muito, vamos discutir, vamos aprofundar, e daqui sairão ideias, enfim, que vamos todos levar para o nosso dia, para o nosso trabalho nos próximos meses, nos próximos anos. Muito obrigado, tenho certeza que será muito bom. Agradecemos às autoridades que compõem esta mesa na abertura do 1º Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania e os convidamos, por gentileza, a ocuparem novamente os seus lugares no auditório para darmos início aos trabalhos. Solicitando ainda que o vice-presidente, Gilberto Diniz, por gentileza, permaneça para que presida a próxima mesa. E agradecemos a presença dos conselheiros, procuradores e demais autoridades presentes neste auditório. Informamos ainda que este evento está sendo transmitido pela TV TCE no YouTube. Senhoras e senhores, e assim, para darmos início às próximas apresentações, convidamos à mesa o especialista sênior para Voz Global e organismos multilaterais do TCU, Marcelo Barros. E o professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, José Roberto Afonso, que participará de forma remota nesta apresentação. E assim, passamos a palavra ao presidente da mesa, conselheiro vice-presidente Gilberto Diniz. Novamente, bom dia a todos. Eu agradeço os organizadores do evento, na pessoa do estimado professor Onofre Batista Alves, pelo convite para presidir esse primeiro painel aqui do 1º Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania. Esse painel, além de mim, é composto aqui pelo professor José Roberto Afonso, que é do IDP, e que abordará o tema responsabilidade fiscal, e ele participará aqui do evento de forma remota por videoconferência. E também o professor Marcelo Barros, que é especialista sênior para Voz Global e organismos multilaterais do TCU, que proferirá palestra sobre os impactos da entrada do Brasil na OCDE. E está aqui comigo, presente na mesa. Então, eu passo a palavra ao primeiro palestrante, José Roberto Afonso, professor do IDP,
para falar sobre o tema responsabilidade fiscal. Professor Zé Roberto, a palavra é sua. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Tem um delay que está voltando o som. Queria, antes de tudo, cumprimentar, né, os organizadores, acho que pela oportunidade. Já foi bem colocado aqui, se discutiu de realizar um congresso sobre direito financeiro, que não é uma matéria, né, tão comum, que atrai tantos interesses. Eu vejo lá no IDP a dificuldade que a gente tem, né, de conseguir mestrandos e doutorandos para atuarem nessa área, né, que é tão difícil. Mas reforçaria também que acho que foi muito oportuno qualificar que é um congresso, né, sobre direito financeiro e cidadania. E eu acho que a época é a mais interessante possível. Eu acho que o meu colega, né, professor Edilberto, já tinha destacado aí como a gente vive tempos, né, bastante, diria no mínimo, curiosos, né, em torno de questões fiscais e federativas, quanto mais de responsabilidade fiscal. Eu, inclusive, pessoalmente, acho que, para ser sincero, a gente tem uma oportunidade única de olhar tudo que aconteceu nas últimas semanas ou neste ano no Brasil e listar e fazer assim, o que eu preciso para isso não se repetir? É a lista inversa, né? Dizendo tudo que não se deve repetir. E isso me preocupa, inclusive, para não cristalizar uma situação na qual, né, determinados governantes, os novos governantes digam, eu sofri diante deste abuso aqui fiscal e, por conseguinte, eu também quero, né, repetir o abuso na frente. Não, é o contrário. Eu acho que é hora, acima de tudo, de a gente parar, fazer uma reflexão e verificar o que falhou, né? Eu acho que aqui a gente tem uma combinação de dois pontos, né? Quer dizer, algumas regras se revelaram frágeis e insuficientes, e, de outro lado, nós temos fatos novos, né? Em particular, toda a digitalização da economia, que isso também se reflete, né, no governo, na administração pública, e novas relações econômicas, novas relações sociais, né? Por exemplo, emprego não é mais sinônimo de trabalho, nós temos que repensar todo o sistema de proteção social. Enfim, há muita coisa a ser feita, e o que significa que acho que nós precisamos de novos marcos, nortes, vedações e, se o caso, novas punições. Ao meu ver, pessoalmente, acho que não se pode repetir o que a gente assistiu nos últimos meses, para não falar, inclusive, em semanas no Brasil. Eu acho também que, antes de tudo, e como nós estamos falando aqui em direito financeiro, a gente precisa colar essa discussão com o direito constitucional e verificar o que está acontecendo com esse processo que não tem nada parecido no mundo de emendas constitucionais e que virou uma licença. Bom, já que eu tenho uma emenda constitucional, eu tenho uma autorização para matar. Não, tenho uma autorização para gastar, tenho uma autorização para fazer qualquer coisa, porque a emenda me permite, e a emenda, inclusive, me dá imunidade em relação a cobranças, né, futuras. E a gente vive essa coisa irônica, né, o paradoxal, de aprovar emendas constitucionais sobre matéria tributária, matéria fiscal, a cada 2 meses, a cada 3 meses, e não aprovar uma lei geral de contas públicas, de orçamento público. Afinal, nossa lei, né, 4.320, é de 1964. E sequer está na ordem de prioridade para ser examinada no Congresso Nacional. Então, eu aprovo emendas constitucionais e não aprovo uma lei complementar básica, né, como essa. E há uma absoluta, vamos falar francamente, falta de interesse. Troca governo, troca Congresso,
e troca servidores públicos, ninguém se interessa por essa matéria, porque no fundo, não ter esta lei atualizada é a autorização para você impor, né, eventualmente, a sua opinião, né, de plantão. E eu acho que isso corrobora, e insisto muito, quando nós estamos falando aqui em direito financeiro, contra toda a tradição brasileira, excelente tradição brasileira, na área de finanças públicas, de contabilidade, de direito, do direito financeiro, mesmo do direito constitucional, do que passa em torno desse assunto, e que o Brasil tinha, e nós estamos perdendo, né? Não custa recordar que há exatamente 100 anos atrás, nós aprovamos um Código de Contabilidade Pública, em 1922. Né? Alguns colegas até lembraram, teve o Código, depois teve um decreto, Código esse, aliás, que inclusive cria o Tesouro Nacional, que depois foi abandonado. É algo que organizava muito bem as contas públicas, colocava regras básicas, extremamente avançado para 1922. Depois, em 1964, antes, né, do golpe militar, da ditadura militar, se aprovou esta Lei 4.320, que, aliás, vale reforçar, na partida foi uma iniciativa de servidores públicos, dos contabilistas, né, de governos, sobretudo estaduais, tinham apresentado um primeiro projeto ao DASP, né, o poderoso DASP, que não se interessou, procuraram o Congresso acolheu, em particular, tendo à frente o deputado Aleomar Balieiros, tramitou e aprovou uma lei muito avançada para a época. Né? Nós somos, acho que, dos primeiros países do mundo a adotar regime de competência na despesa pública. Aliás, tem competência para tudo, menos onde tinha que ter, que é o serviço da dívida pública, que ficou em caixa. Mas, na época, a dívida pública era algo irrelevante. Né? A lei continua atual, inclusive a sua coerência e consistência muito melhor do que as coisas que a gente tem aqui, mas é óbvio que não resiste, né, a essa passada de tempo. Depois, no ano de 2000, queria falar rapidamente sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que a gente teve oportunidade de participar, mas o que eu queria destacar não é o que está na lei, é a forma como a lei foi construída, que aí, para mim, remonta ao título que está aqui neste Congresso, de cidadania e de democracia. Né? Primeiro que a lei, né, não vem do FMI, não vem de nada, a emenda da reforma administrativa de 1995, aprovada, já esqueci lá a data exata, que pedia que o presidente da República enviasse a um Congresso para um projeto de lei para regulamentar o artigo 63 da Constituição. E o presidente Fernando Henrique, no lugar de enviar o projeto, colocou um anteprojeto em consulta pública, liderado pelo, na época, ministro Marcos, né, Tavares, do Ministério do Planejamento. Foram ouvidos vários segmentos da sociedade, em particular os estados, foram feitas várias mudanças. No final, resultou um projeto enviado ao Congresso. O Congresso, a Câmara dos Deputados, mudou radicalmente a estrutura do projeto original do Executivo e mudou para bem, melhorou, acrescentou normas, acrescentou princípios que não tinha antes sobre renúncia fiscal, sobre relacionamento com o Banco Central, e quero reforçar muito isso, porque muitas vezes coloca a ideia assim, o parlamento não tem interesse em austeridade. Tem sim, né? E foi crucial para se ter essa lei, inclusive com várias sugestões na época de partidos de oposição, e que melhoraram a lei e que depois questionaram o Supremo, e o Supremo manteve. E o passo seguinte, que era o mais difícil de todos, que todo mundo sabia que era a implementação, né, da lei, os tribunais de contas foram cruciais. Né? Está aqui nosso amigo Gilberto e vários outros colegas aí. O IRB, a gente fez uma sucessão de eventos. Aliás, o Conselho Federal de Contabilidade também, né, publicações de livros e de debates. Foi um processo muito interessante, muito rico e, na minha opinião, extremamente exitoso. Só que, recentemente, eu acho que
o Brasil caiu assim num certo conto de sereia, o canto da sereia, acho que virou moda, né, como a gente está falando de redes sociais, de TikTok. TikTok vale várias coisas, né? Agora resolvemos aplicar TikTok também em política fiscal, né? TikTok, ou você é contra ou a favor controlar o gasto, contra ou a favor controlar a dívida, contra ou a favor controlar a receita. E simplificamos, tornando simplório algo que é extremamente complexo e que a sabedoria popular sabe melhor do que a gente que não existe solução simples para problemas complexos, ou essa solução é errada. Eu acho que precisamos resgatar essa história, por isso que eu me permiti aqui, menos do que falar especificamente sobre lei de responsabilidade fiscal, fazer esse breve aqui relato histórico da história muito bem sucedida brasileira de construir instituições fiscais. Eu acho que a gente precisa olhar não só o conteúdo, mas o processo como foi feito e repetir esse processo, né? Acho que os tribunais de contas da União, dos estados, são muito importantes, muito mais atuantes hoje do que eram, né, antes da lei de responsabilidade fiscal. Acho que poderiam liderar esse movimento de alertar a sociedade, alertar formadores de opinião, alertar o Congresso, que nós precisamos regulamentar, né, precisamos ter uma lei geral de orçamento, né, e contas públicas. Aliás, discussões como a de orçamento secreto, parte disso, na minha opinião, vem dessa lacuna. Para começar, orçamento público, como diz o próprio nome, não pode ser secreto, né? Mas eu acho que, assim, como você não tem regras consistentes, coerentes e harmônicas, cada um faz a regra conforme a vontade, né, do momento do chefe de plantão. E isso, né, ao meu ver, isso não é exatamente o melhor caminho para a cidadania, e eu acho que, de novo, insisto, acho que o direito financeiro pode ajudar. Eu, pessoalmente, Zé Roberto, queria aqui caminhar para concluir, defendo que acho que era o momento de a gente ter um código fiscal, não apenas de contabilidade pública, mas aproveitando de 1922 e aproveitando, olhando o Código Tributário, né? Temos colegas que conhecem como poucos, inclusive aqui, Onofre, né? O Onofre está aqui, reunir toda a matéria, né, fiscal, tirando a parte tributária, desde o orçamento, passando por gastos, até a dívida pública, num só documento, numa só lei complementar. Por que fazer? E limpo aspirar o texto constitucional. Aliás, não precisa, inclusive, aprovar a emenda constitucional. Você aprova o código, repete no código as matérias até que estão na Constituição, o código entra em vigor e depois você vai e limpa, e pode limpar, né, o texto constitucional. A necessidade do código tem mais a ver por a gente conseguir primeiro voltar a ter uma lógica, né, entre princípios, regras, de um lado, e medidas e instituições, né, de outro lado, que, aliás, é algo que a gente até tinha feito na Lei de Responsabilidade Fiscal e não se completou, faltando várias coisas. Desde o Conselho de Gestão Fiscal, que era muito importante, inclusive, para estar, talvez, fazendo essa arbitragem federativa, né, que o Gilberto aí lembrou, que hoje o Supremo está assumindo esse papel, que não é um papel ao pé da letra que cabe ao Supremo, Tribunal Federal, mas, sobretudo, porque você não tem uma instância para conversa e para negociação federativa, né, no Brasil, e eu entendo que essa instância, inclusive, já estava prevista na LRF, e ninguém se interessa. As mesmas forças que não se interessam por aprovar 4.320 também não querem um Conselho de Gestão Fiscal, também não querem controle da dívida pública. Agora, não é que essas três coisas são panaceias e que com isso está tudo resolvido. Não, a gente precisa, ao meu ver, completar essas mudanças, dar consistência e coerência entre responsabilidade fiscal, o regramento do orçamento, do processo orçamentário, o regramento de dívida, e compatível, inclusive, e pensar e repensar
né, as coisas atuais. Quando a gente fala, olha, cada vez mais trabalho não passa por emprego, isso é muito forte no setor privado, é menos no setor público, mas coloca-se questionar se faz muito sentido você ter um limite de despesa de pessoal ou você passar a ter, talvez, algum limite de despesa corrente, porque nem sempre o pessoal não está mais apenas na forma, né, de servidores públicos. Em suma, eu acho que várias dessas questões nós poderíamos ou deveríamos equacionar num só documento, num código que pudesse ser, inclusive, elaborado abertamente, como foi o processo de responsabilidade, PLC, que depois virou a Lei de Responsabilidade Fiscal, ouvindo as sugestões, né, dos diferentes segmentos da sociedade, em particular, né, de quem está com a mão na massa ali, né, desde os servidores de tesouro, de orçamento, aos servidores e dirigentes dos tribunais de contas, para que a gente tenha uma nova norma, um código, uma lei onde que você consolide e dê coerência, consistência e harmonia às suas regras fiscais. Quero concluir por aqui. Eu acho que este momento que o Brasil vive é muito oportuno para isso. Por incrível que pareça, quando as coisas ficam tão ruins, é que você, da crise, abre-se uma oportunidade. E eu insisto, eu acho que a gente tem uma oportunidade, ou até mesmo, eu diria, no caso de alguns, um dever de evitar que o que aconteceu nos últimos meses ou anos no Brasil volte a se repetir. Pode até acontecer outros problemas, mas errar é humano, insistir no erro, né, é burrice. Nós temos uma oportunidade de darmos uma virada, não só na questão fiscal, como na questão federativa. Eu esqueci de fazer, só completar. É óbvio que tem algo errado numa federação, quando você, ao mesmo tempo, aprova leis que reduzem os impostos estaduais e municipais e aprova leis que aumentam as despesas estaduais e municipais. E depois você vem falar em responsabilidade fiscal ou em democracias, em cidadania. Quer dizer, não tem sentido, óbvio, não tem sentido nenhum. Não precisa nem, aliás, não precisa nenhuma grande teoria ou nenhuma grande formulação. Nós precisamos voltar ao bom senso, nós precisamos voltar ao diálogo e nós precisamos sentar à mesa de uma forma democrática e não é reformar, é reconstruir as instituições e as regras fiscais no Brasil. Muito obrigado por ter me ouvido. Espero, eu não vejo a reação da plateia, né, que para cá não tem o áudio. Vou acompanhar agora aqui, né, nosso colega do Tribunal de Contas, mas eu queria pedir aos colegas aí uma compreensão. Nós moro aqui em Lisboa, a gente está com mais de 700 pessoas aqui em Lisboa participando de vários eventos em torno do Web Summit, e eu estou precisando sair correndo ainda para uma outra palestra lá aqui na faculdade aqui ao lado. E por isso que talvez eu não consiga ficar até o final. De novo, agradeço a oportunidade, o convite e um abraço a todos, amigos. Eu agradeço e parabenizo o professor José Roberto Afonso pela exposição sobre tema bastante relevante e que deve ser sempre lembrado e ressaltado, a responsabilidade fiscal, para que ela não seja olvidada ou driblada. Passo agora a palavra ao Marcelo Barros, que falará sobre os impactos da entrada do Brasil na OCDE.
Bom dia a todos. Um frio caloroso de Minas Gerais. Obrigado pela recepção, senhor vice-presidente. Seminário muito oportuno, né? Falar em cidadania e o nosso ganha-pão de tribunais, né? O direito financeiro. Então, assim, na pessoa do vice-presidente do TCE, doutor Gilberto, eu me congratulo com todos os conselheiros presentes, colega José Roberto Afonso, que muito me ajudou na SEMAG, quando preparava as contas do governo de 2010, 11, 12, 13, 14, eu coordenava esse processo no TCU, assessorando os ministros relatores. E realmente o José Roberto ele foi um parceiro, como sempre. O presidente do IRB, o meu amigo Rinaldo, presidente do TCE da Bahia, procurador de São Paulo por esse evento, conjunto com o TCE de Minas Gerais. E na figura do doutor Sebastião Elvésio, eu me congratulo com todos os colegas aqui do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E a USP e a UFMG, por apoiar esse evento, me convidarem. Então, o que tem a ver o CDE com direito financeiro, tribunais e cidadania? Bem, a minha exposição, ela, de pronto, vai ser bastante enviesada, né? Nessa época, José Afonso, que eu estava lá no Tribunal de Contas da União, secretariando as contas de governo, depois fui coordenador geral. Depois disso, me convidaram para ir no para o centro de governo, né, como para a Casa Civil, coordenar as políticas públicas no centro de governo e depois o processo de ingresso do Brasil na OCDE. Bem, eu sempre falo que eu teria feito muito menos recomendações, viu, doutor Edberto, se eu soubesse que eu ia lá para o centro de governo, via SEMAG. As recomendações do tribunal realmente são lei. Para os gestores públicos, no caso ali da Casa Civil, gestores concursados de todos os ministérios praticamente, Banco Central, Tesouro, etc. Então, assim, nós somos órgãos vitais para a cidadania e para essa reconstrução que o Zé Roberto acaba de dizer. Eu acredito que Minas é a terra onde florescem essas novas missões ou visões do país. Então, a OCDE, ela realmente são 4 letras que vem esperando o Brasil, e a gente tem que entender um pouco melhor o que significa se aproximar de uma organização localizada na Europa, uma organização que não tem dinheiro como o Banco Mundial para emprestar, nem é uma organização que faz resolução de conflitos, como a WTO, né, a Organização do Comércio, a OMC, mas é uma organização que compartilha práticas. Foi criada para implementar o Plano Marshall, esse preço aí, vice-presidente da época da reconstrução da Europa, hoje já deve estar 30 vezes maior. Mas os Estados Unidos tinham que reconstruir a Europa, então a OCDE ela surge no contexto de reconstrução da confiança. Então, antes do desenvolvimento, é preciso que a gente resgate a confiança para que as políticas públicas ocorram. E foi justamente nesse contexto de reconstrução da Europa que foi criada a OCDE para se resgatar a confiança nos países europeus pós-guerra. E hoje, muito da organização é trazer de volta a credibilidade para os países que são membros desse clube. É um clube. Eu lembro do Woody Allen dizer assim, né, em Nova York eu não faço parte de nenhum clube que me aceitasse como membro desse clube. Então, nós, ao entrarmos nesse clube de melhores práticas, nós temos que desenvolver, de fato, alguns critérios, algumas recomendações, ou do francês que eles gostam de puxar, o acquis, o conjunto normativo da OCDE e dos países membros, para que a gente possa ter a permanência, a membresia plena
nessa organização. Então, é uma organização que não tem dinheiro para emprestar, não dirime conflitos, mas que resolveu uma grande questão de direito atual, que é tributação sobre a tecnologia da informação e serviços vinculados à tecnologia da informação. Durante 10 anos, a única organização que conseguiu mundialmente consertar com os países para que pudessem ser mais justos na tributação dessas empresas. Estamos falando aqui de Google, de prestador de serviço, entre outros. E todos os países, exceto 2, assinaram a convenção, a nova convenção da OCDE, para nova tributação, sendo mais justos para países em desenvolvimento. E, antigamente, a concentração nos países onde tinham as sedes, elas concentravam muitas rendas dessas empresas. Então, é um exemplo de que a gente precisa criar esse diálogo, esse intercâmbio de informações, boas práticas, experiências, e participar de voz ativa. É isso que trata a entrada do Brasil na OCDE. Nós participarmos e termos voz ativa em um fórum que tem definidos tem sido o locus de definição de políticas públicas com um olhar no futuro. Então, o OMC olha para trás. Olha, eu tenho um problema aqui, exportar laranja para os Estados Unidos. O Banco Mundial tem, junto com a FMI e outras organizações internacionais, os seus requisitos de atuação em áreas específicas. Mas quem está olhando o futuro? A OCDE. Então, significa a gente sentar na mesa que vai definir esses caminhos de política pública de uma forma permanente e na grandeza que o Brasil merece. E também, eu pedi, na época, para que o IPEA fizesse uma parceria com a gente e falasse qual é o impacto de entrar na OCDE. Tudo bem. Você fala, vamos entrar, vou ter um gasto, não é ruim viajar para Paris, né? Mas é mais fácil para o europeu do que a gente. E qual o impacto na economia? Os países que entraram na OCDE tiveram, em média, 1,5% a mais de PIB. Ah, mas o México não teve. O México foi uma outra situação, em 1994, puxado pelos Estados Unidos. É uma situação fora da curva. Hoje, os critérios para a entrada na organização, o fluxo de capital, a governança que se cria nos países que estão na OCDE, permitem o desenvolvimento sustentável. Então, eu ouso dizer que a retomada inclusiva, sustentável, digital, verde, ela depende muito de como iremos tratar no governo Lula III esse processo de ingresso à OCDE. O TCU tem um papel fundamental, todos os ministros da Casa e o presidente já se manifestaram no sentido de acompanhar o processo. Estive lá com o presidente do TCU, o tribunal esteve lá algumas vezes e foi pedido para que o tribunal acompanhasse essas avaliações que a OCDE vai fazer no Brasil. Só que eu sempre disse isso na Casa Civil, o doutor Elvésio é testemunha, que se esse ingresso, esse processo, não fizer parte da realidade estadual e municipal, o nosso ingresso terá sido quase inócuo também. Porque nós temos que trazer as políticas públicas onde elas ocorrem e onde o impacto vai acontecer. Então, é muito importante esse evento aqui, tratar de OCDE e o direito financeiro e a cidadania, e trazer um pouco dessa visão do que significa organização. Ela é sui generis e trabalha de forma muito diferenciada de outras organizações. A OCDE ela tem 300 fóruns, mais de 30 comitês, e quem participa desses fóruns e comitês são os funcionários e os servidores públicos dos países membros, que é bem distinto de outras organizações internacionais. Então, quando nós somos avaliados por esses 36 fóruns, presidente Rinaldo,
a gente vai ser avaliado por servidores públicos desse país. Se a gente está no Comitê de Direito Tributário da OCDE, quem vai estar lá são os tributaristas, os gestores de tributo dos países, os chefes de receita, os chefes dos ministérios da economia. Quando a gente falar de governança, a gente vai falar da Casa Civil dos países. Então, se a gente vai falar sobre meio ambiente, os ministérios dos países. Então, é um diálogo entre pares. E tem um secretariado que apoia 2.600 servidores, esse conjunto de servidores públicos que fazem parte e compõem os comitês da OCDE, e um comitê de governança, que é o Conselho Ministerial, que fazem parte os ministros nas decisões de governança e estratégicas da organização. Por exemplo, a decisão de abertura de ingresso para os países onde os 38 concordaram que o Brasil devia iniciar esse ingresso. Então, como fazer, como organizar o país? Esse é o ponto, gente. Aí os tribunais de contas têm um papel muito forte. Como que nós vamos nos organizar para participar efetivamente desse processo, esse início de processo de convergência do país e a avaliação que a OCDE vai fazer de forma sistemática e sistêmica nas diversas políticas públicas que compõem os comitês da OCDE, para que a gente possa lograr aprendizado para o país e dar o impacto esperado com a mudança da governança global com a entrada do país na OCDE. Então, se é importante para o Brasil a OCDE, para a OCDE, o Brasil é muito relevante, é uma outra entrada. Não estamos falando de Colômbia, com todo respeito, não estamos falando de Costa Rica, nós estamos falando do Brasil. Então, a gente tem que se preparar. E o governo federal, infelizmente, não tem tido sucesso na concertação com o C de novo, nessa organização com os estados, para que a gente possa trabalhar em conjunto, levando essas diferentes políticas públicas, os nossos pareceres, quais são os nossos problemas, como podemos endereçar as agendas de reforma, por um lado, e, por outro lado, também, como podemos fazer essa avaliação para que tenhamos recomendações que possam melhorar o nosso desenvolvimento. Então, aqui entra um ponto fundamental também, que eu acho que vale a pena falar com os TCEs. O Zé Roberto trouxe ali, olha, precisamos reformar, precisamos coordenar, precisamos ser coerentes, precisamos ser sistêmicos, precisamos ter visão de longo prazo. Mas onde? Quem vai fazer isso? Quem? É o Ministério Setorial? É a Secretaria? Onde vai ser o locus dessa discussão, que eles chamam lá de prioridades transversais, cross-cutting priorities, ou temas transversais prioritários? Como que a gente vai cuidar do meio ambiente se ele perpassa todas as áreas? Como que a gente vai cuidar do orçamento se ele é uma questão transversal com todos os ministérios? Então, surge aí uma figura de centro de governo e centros de governo na OCDE, com capacidade de fazer essa coordenação, essa coerência. Então, fizemos uma peer review com a OCDE sobre o centro de governo no Brasil, ela já está pronta, mas ela precisa de uma implementação para que a gente traga essa coerência sistêmica às nossas políticas públicas, incluindo as políticas públicas executadas de forma descentralizada. E os tribunais, eles deram um passo à frente ao organizar o projeto Integrar. Acho que esse é um grande exemplo que a gente tem que organizar para levar não só para a presidência do Brasil na Intosai, mas também para o processo de acessão. Eu gostaria muito de ver lá o presidente do IRB, da Tricom, dos tribunais, na OCDE, explicando para os comitês essa forma de organização de políticas públicas descentralizadas e seu controle externo. Isso vai acontecer, naturalmente vai acontecer. Mas nós temos que nos preparar. Coerência e integração para resultados. Bem, e como que a OCDE faz esses trabalhos? Primeiro, quando você vira membro da OCDE, você participa dos comitês, todos eles, de forma plena, decidindo quais são as diretivas, etc.
Nós somos parceiro-chave da OCDE desde 2012. A gente participa de alguns comitês, de forma permanente, naqueles que nós cumprimos os requisitos de instrumentos da OCDE. Mas hoje a nossa participação ela é como convidado nos comitês. E alguns a gente tem outros status em decorrência do processo de aproximação com a OCDE. Mas, ao ingressar na organização, a gente tem essas revisões por esses 38 países pares, também fazemos revisões nesses outros países. Então, é o Brasil se integrando às cadeias globais de política pública e discutindo nos comitês os processos de trabalho. Por exemplo, preço de transferência, uma questão muito relevante. Os códigos de liberalização de capitais, outro tema extremamente relevante. Entre outros temas de tributação em agricultura, etc. Mas, assim, outro mito que eu diria que existe é que o Brasil começou, em 2017, o processo ao encaminhar a carta ao governo Temer, pedindo o ingresso do Brasil à instituição. Eu disse que esse é um processo que, essa carta ela foi enviada em decorrência de um processo de redemocratização. O Zé Roberto trouxe aqui um histórico da parte fiscal, mas o Brasil ele teve lições muito importantes, né? A Constituição de 88, da redemocratização. O peso da exceção, né, de 64 a 84 foi muito forte para o país. O Dr. Gilberto é expert em política pública, o Dr. Elvésio também, eu sou aluno deles, mas foi a época do boom da avaliação de programas nos Estados Unidos, a década de 60, 70, 80, e a gente vivia um regime de planejamento militar, de intervenção, etc. Sim, não é dizer verdade ao poder, a avaliação é dizer verdade ao poder. Então, a gente perdeu esses 20 anos. Então, a redemocratização foi importante na Constituição, retorno da cidadania e a preparação para o governo Fernando Henrique. A estabilidade econômica, estabilidade fiscal, estabilidade bancária, nesse primeiro período. E depois, políticas sociais mais claras, políticas ambientais. O que é políticas sociais mais claras? Reciprocidades em processos de execução de política pública, como, por exemplo, trazer a educação e a saúde para dentro dos programas de cidadania e renda. Então, muito importante que o Brasil tenha cumprido essa redemocratização e essa institucionalização de políticas públicas dentro do país. O IB deu um grande exemplo ao realizar os congressos internacionais de política pública, ao realizar cursos de formação, o Tribunal de Contas da União. Isso é o caminho mais difícil para pedir o ingresso ao OCDE. Agora nós estamos, não direi na última milha, mas nós estamos naquela fase de decidir se fizemos o dever de casa e queremos realmente ser um país com credibilidade ou não. Então, o envio da carta é quase que um corolário do dever de casa cumprido com a redemocratização do país. Tanto que o governo Dilma, em 2012, tentou fazer a reaproximação. Entre 2007 e 2009, a OCDE quis convidar o Brasil, mas a gente estava num processo, vamos dizer assim, de desenvolvimento expansivo, né, dos nossos gastos, achando que a crise não ia nos alcançar, aquela crise global. Desdenhamos um pouco a OCDE naquela época, vamos dizer assim, não preciso disso. E em 2012 tentamos retornar, mas aí já teve um problema sério de uma crise sistêmica, aí, né, principalmente relacionada justamente a finanças públicas, né? Mas o governo Dilma também trouxe avanços. O Ministério da Economia assinou o primeiro plano de trabalho com a OCDE em 2012. Esse é o dever de casa, pessoal. Aí está um dever de casa, com todo respeito aos senhores procuradores, aos senhores conselheiros. Os ministros do TCU já se manifestaram, né? O próprio secretário-geral da OCDE já se manifestou, e o seu secretariado, que
o sistema de controle no Brasil vai ser muito importante nesse processo. Então, assim, com esse respeito que eu pedi, né, vale a pena a gente ter uma estratégia para os estados e municípios no Brasil no processo de acessão. Isso não tem ocorrido, mas em decorrência de um insulamento do processo no âmbito do Executivo, repito, em decorrência mais de um insulamento do processo no âmbito do Executivo Federal, de uma forma indevida, no meu ponto de vista, estou falando aqui do ponto de vista acadêmico, e uma necessidade de trazer a sociedade para essa discussão. Porque nós vamos ser, nos próximos anos, avaliados por aqueles 26 comitês ali, nessas políticas públicas, e eles vão perguntar a avaliação da intenção e da capacidade do Brasil de implementar os instrumentos jurídicos e também avaliar as políticas públicas. Não só os instrumentos da OCDE, os 258, dos quais somos aderentes já aos 114, mas a OCDE pode avaliar os 258. Ainda que a gente já seja aderente a algum instrumento, ela vai reavaliar também. Então, é um processo que, se der tudo certo, digo ali, em 2026 a gente pode ingressar na OCDE, mas pode ser um processo mais lento. Algum país começou o processo e não terminou? Sim, a Rússia. Alguns demoraram mais tempo, e a gente acredita que, com essa mobilização nacional, a gente possa acelerar o processo. Bem, esses são os países da OCDE, são 38 no momento. A maioria europeia. Aqui na América do Sul, 2 países, Chile e Colômbia, que entrou recentemente. Mas é uma organização que tem tido uma influência global muito grande. E o Brasil, se ingressar na OCDE, será o único país, simultaneamente, que participa do BRICS, do G20 e da OCDE. Isso tem importância para o país muito grande, de estratégia global. Grande parte do PIB mundial está nesses países da OCDE. Uma outra coisa que nós providenciamos também, presidente, foi acelerar ao máximo os estudos da OCDE, essas peer reviews que eu citei no Brasil. Hoje, temos 73 avaliações da organização no país. Aí, as universidades têm também um papel fundamental, porque a OCDE é base estatística, base de comparação, base de estudos, evidence-based policymaking, né, nas diferentes áreas. E esses estudos, comparando o Brasil, eles podem ser uma grande fonte de discussão acadêmica sobre políticas públicas desses variados comitês no Brasil, incluindo as reviews que estão sendo feitas para preço de transferência, aquelas que dizem mais diretamente a preço de transferência, a direito financeiro, governança pública, investimentos, liberalização de capitais, direito tributário, entre diversos outros. Então, esse é outro requisito também. Eu acredito que as universidades hoje têm aproveitado pouco, talvez a USP esteja um pouco mais dentro, mas a gente tem que aproveitar esse momento para usar esse manancial da OCDE e as avaliações que têm sido feitas no Brasil. Então, nós estamos realmente avançados nos instrumentos da OCDE, já temos 114 instrumentos avaliados pela OCDE, e conforme as práticas da OCDE, são convergentes, vários outros já colocados dentro da OCDE, como pedido para que a gente possa ser aceito naquele instrumento. E o mais importante, foram criados 2 grandes documentos. Por um lado, a OCDE criou um mapa, um roadmap, dizendo como vai avaliar o Brasil. Por outro, o Brasil entregou à OCDE um memorando inicial, elaborado pelo Executivo, que diz como que o governo federal se pronuncia sobre cada instrumento. Eu acredito aqui que esses documentos, apesar de uma parte deles ser sigilosa, eles devem ser amplamente discutidos, e os papéis
aqui dos tribunais é justamente dar essa transparência, essa accountability aos resultados, entendendo também quais são os impactos nos estados e que impactos os estados também querem, e municípios querem receber do processo de adesão. Participamos da maioria dos comitês. E esse é vamos dizer assim, é o retrato atual desse processo histórico de aproximação. A OCDE tem 258 instrumentos legais, são soft law, alguns são mandatórios, né, como os acordos internacionais e as decisões, mas a grande maioria eles são implementados por o que eles chamam de peer pressure, né, pressão entre os parceiros. Se eu faço parte do clube, eu adiro aqueles instrumentos. Vou dar um exemplo. Um instrumento de governança orçamentária, que a gente está falando aqui dessa relativa desordem, né, segundo o nosso grande especialista disse, de governança orçamentária. Então, nós somos aderentes a esses instrumentos, nós vamos receber a avaliação da OCDE. Temos orçamento de médio prazo, o orçamento ele é crível, o orçamento ele tem sustentação, ele está vinculado ao resultado dos programas. Então, essa avaliação será feita. Então, é uma grande oportunidade também para a gente acelerar e discutir as reformas com esses países de ponta. E essa avaliação que eu acho que os tribunais têm que fazer e entender como que ele pode aproveitar esse momento para instigar os governos, inclusive o governo federal, a adotar medidas que tendam a convergir as melhores práticas internacionais. Não é um produto de prateleira, eu vou lá e colocar no Brasil. Eu vou discutir a política de acordo com a minha realidade. Então, claramente, houve um avanço, né, na adesão a instrumentos, mas, conforme eu disse, a partir de 2017 acelerou, porque foi possível criar um ambiente institucional, econômico, e social e ambiental, principalmente, para que a gente pudesse requerer esse status. Com relação ao setor privado, não sei se tem participantes do setor privado aqui, foi feita uma pesquisa com a Câmara de Comércio, a ANCHAM, americana. 95% dos associados, que representam aí mais de 50% do PIB nacional, são a favor do ingresso no Brasil na OCDE. Mas 70% desconhecem o que é, de fato, a OCDE. Então, às vezes, a gente fica discutindo temas pontuais e não conhece o processo como um todo. Então, é necessário que a gente divulgue cada vez mais o que significa o processo de acessão, porque é uma âncora. E eu digo para o setor privado, às vezes, que eu falo com eles, é o seguinte: a OCDE é um custo muito baixo para você trazer disciplina para o setor público. Então, é como se fosse entrar num clube de melhores práticas, onde os parceiros passam a se observar, como os tribunais, um reúne com o outro, vê o que eu estou fazendo, como eu posso ajudar, como a Intosai faz. Olha, quais são as SAIs que não têm independência, eu tenho que ajudar. Então, assim, você passa a ter uma, entre aspas, vigilância, no melhor dos sentidos, sobre as práticas que você está exercendo. Isso diminui muito o custo de capital, diminui muito o custo de transação, diminui muito o custo de você ter que juntar o setor e falar, olha, aqui está o setor privado, apresentamos o setor público, essa mandala de custo Brasil, que custa 1,5 trilhão, comparado com a média da OCDE. Tudo bem, está lá a mandala, todo mundo já conhece, é famoso. Custo de se produzir no Brasil é 1,5 trilhão, juntando todos os custos nessa mandala, com relação à média da OCDE. Esse é o custo Brasil. Agora, como? É como o Hinaldo falou assim, come menos aí, Marcelo, mas como? Né? Então, assim, eu preciso diminuir o custo Brasil. O como é no caminho da revisão, como que eu vou fazer a recomendação, como que eu vou criar sistemas de acompanhamento, de avaliação, de monitoria, como que eu vou conversar com os pares, se eu estou preparado de fato, estou numa comunidade virtuosa e não numa comunidade inflada de si mesmo, e fazendo essas práticas aí que o Zé Roberto Afonso falou, que são terríveis, arcaicas, rudimentares. Nosso
patrono, conforme disse o presidente, o Rui Barbosa, disse o seguinte: vamos criar os tribunais para fiscalizar o orçamento. Ele disse mais, né, Gilberto? Ele falou assim: o orçamento, que é a lei mais importante de um país, 1891. Então, assim, um país não pode ser tão autorreferido. Aconteceu isso, professores, com o processo de transfer price, os senhores devem ter acompanhado. A gente resistia a fazer a convergência, porque é custoso mesmo. Mas, por outro lado, assim, se o Brasil faz, e só ele faz, e faz tão bem, vamos convencer o mundo, a América Latina, ou alguns países para fazerem também. Se a gente não consegue convencer ninguém, vamos repensar. E vamos convergir as melhores práticas, porque isso fica mais barato para as empresas que operam em diversos países. É o caso do preço de transferência. E hoje, e eu acho que isso foi vendido também na época, olha, nós teremos um selo de investimento, a OCDE significa isso, mas a OCDE, acho que ficou claro aqui, a maioria sabe, é muito mais que isso. É uma plataforma de conhecimento para que o país possa seguramente realizar o seu desenvolvimento. Problemas, acho que eu já disse, alinhar com o Congresso Nacional, o Congresso está bem ciente já desse processo, ele no final é que vai ratificar, uma articulação maior com o setor privado, com os entes nacionais, eu acho que isso é urgente, e isso pode começar pelos TCS, à medida que o TCU começar a puxar esses assuntos de OCDE, e isso já está acordado, né, entre a OCDE e o Tribunal de Contas da União, as parcerias com organismos multilaterais, e isso está ancorado ao desenvolvimento de longo prazo do país. Então, é uma apresentação bem positiva com relação ao OCDE, mas é um caminho que é o caminho mais difícil, né? É uma coisa, vou sair daqui e vou estudar na USP, no curso mais difícil, fazer um doutorado. Por que você vai perder seu tempo, 10 horas por dia, fazer doutorado na USP? Não sei, porque tem gente que faz. É isso. A OCDE vai dar trabalho? Vai. Você vai ter que conversar? Vai ter que conversar. Agora, quer participar do cenário internacional ou quer se autorreferir em práticas de quem está de plantão? Então, assim, é uma decisão, e eu acho que não sei se é a última milha, mas é o resultado de tudo que a gente já ganhou com a redemocratização, né? Quem tem mais velho aqui, tem gente mais nova, mas foi muito duro esse processo, estabilidade fiscal, estabilidade, todas essas estabilidades, né? Trazer, incluir 30 milhões de pessoas, fazer políticas públicas nos estados. Então, assim, eu acho que é um coroamento e uma garantia, uma âncora de que a gente vai ter essa perspectiva no longo prazo. Agradeço muito a oportunidade de falar aqui e, mais uma vez, assim, eu acredito que é isso. Eu que fiquei lá no Centro de Governo 3 anos, quase, é lei o que os tribunais fazem, e falam e orientam. Então, a gente ter ciência desse processo é muito importante para o país. Obrigado.